Hola a todos, buenas tardes. Sean muy bienvenidos a nuestro seminario online. Espero que se encuentren todos bien, seguros, sobreviviendo a la pandemia, a la falta de materiales en general por todas las partes. Bien, mi nombre es Emerson Boni, soy responsable, estoy a cargo de los negocios de Graphic Arts para la región. Y así como hicimos en el seminario anterior, vamos a intentar traer un poco de conocimiento, de informaciones al respecto de la utilización de las tintas metálicas para, dessa vez especialmente para flexografía y recograbado, ¿no? Entonces, de acuerdo con la necesidad de enviar preguntas, solicitar alguna información, les pido que envíen pelo chat y al final yo voy contestando de acuerdo con la orden de llegada y eventualmente si alguna de las cuestiones yo no pueda contestar, después enviaré por correo como fue hecho la otra vez. ¿Vale? Entonces, acá, empezando, o que vamos una breve, una visión un poquito rápida de aquilo que hablamos en el último seminario. Habíamos conversado principalmente de las diferencias entre los tipos de pigmento y el tipo de efecto, la característica de la tinta que se logra en acuerdo con ese tipo de pigmento utilizado. Entonces vimos que hay el tipo de pigmento llamado cornflake, que son escamas y son los más usuales, más comunes que tenemos en el mercado. Después los silver dollar, que son partículas más finas y poseen un brillo superior al cornflake. El platin dólar, que es una partícula aún más delgada do que el silver dólar, entonces ya un efecto que por arriba de un filme aplicado en un filme, por ejemplo, de polipropileno, de PET, ya se logra un efecto casi que espejado. Y después, una otra tecnología de producción, que é a tecnologia de produção al vacío, pigmentos metalizados al vacío, em donde nossa linha Metalur é a marca mais conhecida no mercado e se logra de fazer as tintas do tipo Top Star, Ultra Star, Roto Star, que são utilizadas para um reemplaço de los pigmentos, de los filmes metalizados ou los papeles metalizados. Además, também vimos a diferença entre leafing e non-leafing. Há uma diferença de brilho, diferença de resistência ao frote e esse é o efeito final, né? Os leafings bem cromados, os non-leafings especialmente para quando vamos mesclar com toners coloridos. E também falamos de la dispersión, de las más adecuadas maneras de dispersar el pigmento sin que se rompa la partícula, sin que se dañe con la partícula de pigmento, que es bien sensible. Bien, para hoy nuestra programación cuenta con las recomendaciones generales para el aplicador y las informaciones técnicas sobre los productos de Eckart. Dentro destas recomendações, hablaremos de la influência de los sistemas de bombeo, que parâmetros que influem na orientação de las tintas metálicas, como os substratos, e de uma maneira muito forte, conduzem ao efeito metálico final, e também vamos falar um pouco de la influência de los toners sobre la aplicação final, as colores metalizadas. Acá, quando falamos de toners, vamos falar principalmente, não somente de los concentrados, não, que muitas vezes se mesclam diretamente à tinta metalizada, como também de tintas coloridas que vai se mesclar junto às tintas metálicas.
Entonces vamos a ver un poquito de la influencia de cada uno de esos parámetros. Bien, empezando a hablar sobre la configuración de la forma de impresión. La grabación de la forma es extremamente importante en el resultado final de la arte o do que se desea imprimir, porque estos cilindros de huecogravura o el anilox de flexografía, ellos tienen la función de transferir la tinta para el sustrato. Entonces, acá hablando especialmente de tinta metálica, se queda un poco más sencillo este tipo de transferencia, porque la idea es que cuanto mejor hagan essa transferência de tinta, mais estável será o ciclo de produção, disminuyendo todos os cambios de efeito, melhorando o acabado, quanto a brilho, quanto a densidade de color, quanto ao efeito final da tinta. E para isto, é de extrema importância a forma das celdas que são gravadas nesse cilindro, pues ellas tienen una influencia muy, muy grande. Entonces, esas celdas o alvéolos, como algunos lo llaman, en general, ellas van a recibir la tinta y después transferirla para el sustrato. Pero al recibir los pigmentos metálicos que tienen la forma de una escama, en acuerdo con la geometría de esta celda, podrá haber o un adensamento de las partículas al fondo de la celda o una mejor transferencia. Por ejemplo, entonces, cuando hablamos de una celda que tiene menos profunda, más rasa, pero más ancha, entonces tenemos acá una mejor salida del pigmento durante la transferencia para el sustrato. Enquanto que as celdas que têm uma profundidade mais grande, ou seja, são mais hondas e, às vezes, com a geometria que não permite uma boa transferência de pigmento, eles vão se quedar aqui ao hondo e sem poder sair, sem poder ir para o substrato. Isso também acaba logrando porque a geometria de la celda pode impedir esta salida do pigmento, e este pigmento, por ser um pouco mais, por ser uma escama, tem uma forma um pouco mais grande do que os pigmentos tradicionais, colores tradicionais, acaba que disminuyendo a transferência de tinta. Isso diminui o efeito de brilho, o efeito de densidade de color, e às vezes estamos trabalhando com a tinta colorida, metálica colorida, empieza a cambiar o efeito colorido ao largo da produção. O que seja é que, e además que, por exemplo, pode começar durante a transferência se somar, começar uma sobra, né, restar na parte do cuchillo, o Dr. Blade, e também começar a criar rayas durante na direção da impressão, ¿vale? Então, esta forma de la celda é extremamente importante em acordo com o tipo de pigmento. Também, por nossa experiência de produção e de impressão em nossos equipos em Alemanha e também junto a los clientes, sabemos que quando a gravação de las celdas é feita a laser, isso traz uma ventaja quanto ao controle da geometria de los alvéolos em relação a las outras tecnologias de gravação. E isso acaba, então, é uma recomendação, não? Sempre solicitar ao fabricante de los cilindros que seja uma gravação a laser para controlar melhor esta geometria de produção de los alvéolos.
Además de eso, una otra recomendación es que siempre, ¿no?, antes de empezar cualquier producción comercial, se haga una prueba para ver cuál es la mejor profundidad, cuál es la mejor geometría, porque muchas veces también puede cambiar caso a caso, de acuerdo con la necesidad en la arte final. Ok. Después acá, Eckhart posee algunas informaciones técnicas, algunos boletines técnicos que llamamos de TPI. Esos TPIs tienen una información más útil sobre características en generales de cada tinta que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, cuando miramos acá essa lista de propriedades de la tinta, são informações que temos na TPI para ajudar al impressor a trabalhar melhor com essa tinta al final. Então, por exemplo, hablamos nessa TPI, temos alguns tips sobre a diluição, com que disolvente vai trabalhar essa diluição da tinta, se é necessária, a viscosidade de impressão, qual a recomendação de um aditivo, se for necessário, não? Para se trabalhar com a tinta, para melhorar alguma propriedade. E, además, também uma ideia da lineatura que se vai trabalhar de acordo com o tipo de arte que se vai fazer. Por exemplo, se necessitas imprimir uma área completa com linhas mais gruesas, então temos uma lineatura aqui um pouco mais baixa. Se, por outro lado, necessitamos de linhas mais finas, mais detalhadas, um impresso mais detalhado, com áreas mais finas, então uma lineatura mais grande aqui, entre 140 e 170 linhas por centímetro. Então, isso é fortemente dependente do tipo de aplicação e do tipo de material que também, substrato que se está trabalhando. Además dessas informações técnicas, também nesta TPI, há algumas informações quanto ao armazenamento e transporte dos produtos. Ok? Bem, outro tema importante para se lograr um resultado óptimo final no uso da tinta é a utilização, o tipo de utilização de las bombas que se tenha na planta. Claro, muitas empresas não trabalham com sistema de bombeo, mas as que utilizam já têm também um pouco de experiência com relação a isto para as tintas comuns, né, que não sejam de efeitos. Basicamente, existem dois tipos de sistemas de bombeo para os equipos: as bombas por membrana e as bombas peristálticas. Eckhart conduziu alguns trabalhos utilizando os dois tipos de sistemas de bombeo em seu laboratório para tentar determinar qual seria a melhor aplicação e também os limites, ¿no?, de cada um de eles para a tinta. E do que encontramos, também como já havia comentado, não são diferentes, resultados tão diferentes, tão lejos de que se tem em las tintas comuns. As bombas de membrana acabam traindo uma quantidade de espuma a la tinta muito alta. Ou seja, durante a circulação da tinta, por el sistema de bombeo de uma bomba de membrana, se agrega muito aire para a tinta, e este aire acaba fazendo a formação da espuma, que em geral é muito difícil de sair. Isso especialmente falando de los sistemas de tinta base aquosas e base UV, porque as tintas base dissolvente, hasta por el contenido de álcool que ellas tienen, então já se reduz a tensão superficial, bajando esta formação de espuma ou permitindo que a espuma, as bolhas de aire, salgan mais facilmente. Pero
Por outro lado, nos sistemas aquosos sabemos que é muito mais complicado, porque a tensão superficial da tinta é mais alta devido à água, e isso ocasiona mais tempo de aprisionamento das bolhas. Assim que o uso das bombas do tipo peristáltica praticamente não se produz nenhuma espuma, e isso acaba tornando a tinta muito mais fácil de aplicar, sem necessidade de agregar um aditivo anti-espumante que pueda perjudicar na aplicação final. Então, esse é um conhecimento dos impressores, dos fabricantes de tintas, já mais ou menos bem sedimentado devido aos sistemas tradicionais. Depois hicimos a medição destas duas tintas hechas ao início da preparação e depois de alrededor 50 minutos de preparada, de bombeamento e medindo a cada 5 minutos, e vimos que realmente a formação de espuma traz um incremento de viscosidade que é demasiado grande. E o pior é, como havia mencionado, é que esta viscosidade, devido à espuma, não baixa tão pronto. Se leva muito tempo, e se estamos falando de sistema aquoso, com muitas vezes a necessidade de añadir um antiespumante para diminuir essas bolhas de ar. Okay? Então, evitar-se, quando tem o sistema de bombeio, que se evitar o uso de bombas de tipo de membrana. Esta é nossa recomendação. Depois, vamos falar também de alguns outros parâmetros que são importantes, que também se fazem importantes na produção, na impressão de tintas, e principalmente com relação aos sistemas base dissolvente, as tintas base dissolventes, como elas vão trazer uma diferença após secar aos substratos. Antes, como na informação com relação ao brilho, muitas empresas, muitas companhias trabalham com sistema de medição de brilho do tipo glossmeter, não? Microtrigloss, glossmeter. Este equipo, em geral, hacemos várias medições para se criar uma média, um valor promédio em cada ângulo. Somos trabalhamos com 3 ângulos de medição. E o que passa com isso é que, para os pigmentos metálicos, mesmo as normas europeias não aconselham que se haga a medição, porque esse brilho, sabemos que ele cambia muito em diferentes pontos de uma aplicação, mesmo quando tem uma aplicação, por exemplo, de laboratório, na tira de laboratório, ele há um câmbio muito grande de valores, e que variam também em acordo com o tipo de substrato, o volume de tinta aplicada, o ângulo de medição, dentre outros. Então, para ter algo relativamente seguro, significa que a medição do brilho há que ser solamente por um efeito comparativo em condições extremamente exatas. O mesmo tipo de substrato, de aplicação, camada de tinta, a força de aplicação, principalmente em laboratório, que muitas vezes hacemos as aplicações manuais, o que acaba não sendo muito útil para uma produção, não? Para uma impressão industrial. Então, para esse tipo de avaliação de brilho, em grado industrial, em grado de impressão final, se aconselha realmente que se haga mais visualmente. É mais seguro, com as provas lado a lado, fazê-las visualmente. E acá temos, então, uma ideia de como se dá o efeito de brilho em acordo com a reflexão, os ângulos de reflexão de la luz, ¿no? Então, acá, quando temos o que chamamos de um espelho, um efeito espelhado, um espelho ideal,
significa que temos 100% de reflexão da luz. Então, imagínate um haz de luz que chega na superfície, 100% deste haz de luz vai ser refletido em um ângulo complementar. Quando miramos a esse ângulo, vemos o que costumamos chamar de um espelho, porque temos total reflexão da imagem. Pero em áreas fora deste ângulo de incidência da luz, vamos ver uma superfície mais escura, porque se não há luz, não vai haver nenhuma claridade, vai ser mais cerca de um negro do que no ponto de inflexão da luz. Por outro lado, quando temos uma superfície que é completamente mate, ou perfeitamente mate, no ponto onde o haz de luz chega, vai haver uma dispersão de toda essa luz, de todos esses raios de luz, de uma maneira mais ou menos uniforme, e então não chega 100% de ella hasta nossos olhos. Então, isso para nós, ¿no? Os observadores, acaba sendo o que chamamos de uma superfície mate, não tem brilho. E ela vai parecer algo como um gris nessa superfície. Pero en la vida real, lo que tenemos son superficies que no son ni 100% un espejo ideal, 100% de reflexión, tampoco 100% de dispersión. O sea, es una variación, dependiendo de la superficie, 60-70% de reflexión y 30% de dispersión, o al contrario. Y eso nos trae, son los efectos que vemos en el día a día. Y especificamente para a tinta metálica, essa superfície acá, como vemos no exemplo, vai nos trazer, então, um efeito que pode ser, de acordo com a quantidade mais ou menos grande de reflexão, mais brilhante do que uma que tenha uma mais baixa reflexão. Então, os pigmentos que traem um efeito mais brilhante significa que eles vão proporcionar um maior índice de reflexão. E hasta que, ao máximo, seriam nossos metalures com quase, não é 100%, mas quase 100% de reflexão em acordo com o tipo de aplicação e de substrato. E, por outro lado, os pigmentos mais mates também vão proporcionar mais baixo brilho e efeito espejado. Bem, esse tema acabamos vendo em la plática quando falamos principalmente de uma tinta base dissolvente, que é o mais utilizado no mercado com as tintas metálicas, que existe duas propriedades juntas na formação do filme de tinta. Uma é a evaporação de los dissolventes. Em acordo com esta evaporação, aqui, antes solamente explicar um pouco, temos substrato, temos a capa de tinta e os pigmentos, assim tão pronto sejam aplicados, sejam impressos. Conforme esse dissolvente vai evaporando, essas partículas de pigmentos começam a assentar-se no fundo, por arriba do substrato. E isso faz com que, de acordo com a velocidade de evaporação do solvente, este assentamento vai ser mais ou menos caótico, mais ou menos organizado, traindo diferenças no resultado final de brilho da tinta. Então, por exemplo, uma tinta que tem uma evaporação muito rápida, com dissolventes de muito baixo ponto de fulgor, que vai evaporar muito rápido, esse alinhamento das partículas pode não ser muito perfeitas. Há que ser, e además de outros defectos que pode haver na superfície do filme. Pois, logo com o secado, assim que o dissolvente se evapora, há o encorrimento da película de tinta. Há uma contração dessa película. E essa película, que vai ser na tinta sólida, né, 100% sólida, seca,
e de acordo com a altura que se formou, pode haver um mais grande ou mais baixo empacotamento ou aglomeração dessas partículas. Então, esse efeito, de acordo com a velocidade de evaporação do solvente, pode deixar mais ou menos irregular essas partículas por arriba do substrato. Por outro lado, também, uma tinta que tem solventes mais pesados, que vai evaporar muito lentamente, pode também proporcionar o quê? Uma dificuldade de secado da tinta e impeça ela também, devido demorar muito tempo, a haver um empacotamento, a haver uma aglomeração das partículas. Isso nos leva a crer que há sempre uma formulação, uma relação ideal entre a quantidade de um dissolvente mais rápido, mais ligeiro, e um mais pesado nesta evaporação. Además do solvente, o sistema de resinas, o aglutinante que tem no sistema, também vai atrair uma diferença no efeito, em acordo com esta relação. Então, por exemplo, de acordo com essa relação, o teor de pigmento e o teor de aglutinante se pode optimizar para proporcionar um melhor efeito de aparência. Se usamos um baixo contenido de aglutinante, um baixo contenido de resinas, vai melhorar o brilho, se queda um pouco mais brilhante a tinta. Por não haver uma competição também da resina, das moléculas da resina na superfície da tinta. Por outro lado, vai se baixar a resistência, não? Ao frote, vai se baixar a resistência ao frote, à adesão, que significa que para se compensar uma coisa, acaba tendo uma perda de outra. Ou seja, para termos uma melhor resistência ao frote, há que ter um pouco mais um contenido de resinas, de aglutinante, pero com a consequência de baixar um pouco o brilho. Ou seja, dependendo da necessidade da arte, a formulação pode cambiar um pouco de acordo com equilibrar essas diferenças de características, brilho e resistência ao frote. Não? Taxa de evaporação, também que está muito relacionada às condições de temperatura do ambiente de aplicação. Se estamos falando de uma impressão que se está dando em uma sala com uma temperatura por arriba de los 35, 37 graus, temos que ter um pouco mais de dissolventes mais pesados para regular esta evaporação. E, de outro lado, se são ambientes mais frios, na quantidade mais alta de dissolventes leves, para que não tenha um impedimento de eles saírem da película de tinta. Então, a ideia básica é que não há uma fórmula fija para todas as aplicações. Isto vai variar, vai cambiar em acordo com o sistema de aplicação, o tipo de resina, a arte final, as condições ambientales onde se está fazendo esta produção. Depois, quando miramos acá esta foto que foi tomada de uma tinta, né, já seca, uma foto por microscópio, se hace visível aqui, neste corte transversal, onde vemos um substrato, né, bastante rugoso, acá nesse caso é um papel, na parte inferior, e este substrato, por arriba desse substrato, foi feita uma imprimação com um barniz, como um primer. Isto melhora, e vamos ver um pouco mais, com mais detalhe depois, nesses substratos, melhora o quê? A adesão da tinta, o assentamento da tinta que vai ser aplicada. E então, aqui nesse exemplo, a tinta aplicada mostra uma perfeita orientação dos pigmentos metálicos que estão acá, né, por arriba aqui deste barniz, e o sistema aglutinante está assentado na parte superior, protegendo estes pigmentos, não, para que não se borrem, não se aglomerem muito. Claro, não sempre estão
perfeitamente ordenado, pois algumas classes de pigmentos podem se quedar como um sobrenadante nesse sistema aglutinante. E também, como já é mencionado, que esse sistema de pigmentos, né, o estado mais caótico, aquele dos pigmentos dispersos, vão estar junto com este sistema aglutinante. Ou seja, dependendo da taxa de evaporação, vai ser mais ou menos influenciada acá por essa ordenação dos pigmentos ao final aqui. Depois temos uma outra foto que vai mostrar um pouco melhor isso que estamos falando. Que é quando começamos a falar da influência dos substratos ao resultado final da tinta. Para qualquer sistema de tinta, sabemos que, de acordo com o tipo, se é papel, se é filme, se é um papel mais alta gramagem ou mais baixa, temos resultados completamente distintos em aplicação. E com os metálicos, isso se pronuncia aún mais devido a que estamos falando de efeito, estamos falando de brilho. Então, quando tomamos, por exemplo, um papel base, sem nenhum tratamento, sem nenhum recobrimento, vemos que há um alto grado de porosidade, é bastante irregular. Esse tipo de papel vai absorver muita tinta quando é impresso. Se pegamos acá um tipo couché simples, né, que é já um papel estucado, vemos que já no tratamento de papel, no processo de recobrimento de papel, já se começa a tapar todos esses poros, esses huecos que são naturais das fibras celulósicas que estão acá. E se pegamos, né, se tomamos acá este doble couché, que é um tratamento, um estucado aún mais grande, uma quantidade mais grande, miramos que se cerra aún mais estas aberturas, esses poros. Isto vai da esquerda para a direita também, aumentando a qualidade de impressão, com mais brilho, a suavidade de impressão também é mais grande e a blancura deste papel. Isso especialmente falando, não, de los substratos celulósicos, que são principalmente os papéis e cartões que vemos no mercado. Acá é um exemplo que foi feito na impressão, é uma tinta negra, nem mesmo é uma tinta metálica, e nos mesmos tipos de papel, nesse mesmo tipo que acabamos de falar, uma impressão com a tinta negra, onde se tem variações da qualidade da impressão em acordo com o nível de estucado de cada papel. Então, vemos que com doble couché há uma definição de imagem, uma profundidade de color muito mais amplo do que nos outros tipos de papel. Isto aplicando com o mesmo tipo de tinta e nas mesmas condições. Volvendo este efeito acá para nossas tintas metalizadas, agora temos essa aplicação de uma tinta de hueco gravado, aqui base solvente, por arriba de um cartão. Essa parte do cartão não foi feita uma aplicação de um primer, a imprimação de um primer, está diretamente, a aplicação diretamente no cartão. E à direita, temos, antes da aplicação da tinta, aplicação de um primer para cerrar esses poros, como hemos visto acá nesta figura. Então, esses poros de cartão foram cerrados acá com este primer e a tinta foi aplicada por arriba. Isso traz uma intensidade de brilho muito mais ampla do que não se for aplicado. Acá temos uma qualidade de impressão muito superior. Vemos totalmente o brilho de pigmento, mesmo sem um cartão, do que onde não foi aplicado antes o primer. Então, creio que esta foto já seja bastante evidente, não? O efeito de um primer em substratos
más porosos, como los celulósicos, para mejorar el efecto de brillo de las tintas. Bien, después viendo lo que pasa, ¿no? Nesse sistema, para que aconteça isso, teremos o substrato, o filme de tinta, e quando se aplica essa tinta em esses substratos muito absorventes, eles funcionam como um filtro, eles absorvem muito da parte líquida da tinta neste papel, e é o que vemos acá, o papel vai começar a ser absorvido, e com isso os pigmentos acabam se quedando na superfície, porque junto com o dissolvente, que o dissolvente evapora, a solução de resina é absorvida. Então, essa resina que vai sendo absorvida, esse sistema, né, que chamamos também de aglutinante, que vai sendo absorvido em substrato, acaba cambiando a relação pigmento-aglutinante que se queda na superfície. Ou seja, de uma aplicação inicialmente ideal na relação, ou seja, como que dois de aglutinante, um de pigmento, depois de aplicado e seca a tinta, pode ter como que 1,5 de resina para 1 de pigmento, grosso modo hablando. Por quê? Porque parte desta resina acaba sendo absorvida, porque não olvidamos que os sistemas de resinas, em geral, são emulsões ou soluções, que têm partículas muito pequenas dessas resinas, e elas acabam se infiltrando no papel, no substrato. Isso traz como consequência uma mais baixa resistência ao roce dessa tinta, uma mais baixa qualidade de la reimpressão, se queres trabalhar com um barniz de sobreimpressão para o sistema, e mais baixa aderência também no caso de las laminações. Además do efeito também metalizado, se acaba quedando um pouco mais baixo. Tá? Então, isso é o que passa durante o processo de aplicação em um substrato celulose, um substrato mais poroso, com tintas líquidas. E independente também, mesmo com dissolventes, que é mais crítico devido à velocidade de evaporação e de secado de elas, mas também com sistemas aquosos passa muito isso. Bem, acá podemos ver também este mesmo efeito, não? Este mesmo conceito aplicado em diferentes tipos de papéis, papel de alto brilho, papel estucado, do tipo couché, com doble estucado, um cartão estucado e um papel sem recobrimento, um papel com não sem recobrimento couché, mas somente recoberto com caulin, um papel muito mais barato de mercado. Quando aplicamos a tinta pura, a tinta plata pura, no papel de alto brilho, vemos uma uniformidade do pigmento metalizado. Acá no vídeo não é possível ver, mas se miras o papel, o substrato, muito mais brilho do que em los tipos, não? Que estão à la direita aqui, como o cartão solamente estucado, papel estucado couché. E esse tipo recoberto com caulin, então vocês não vão ter brilho nenhum e vai ter muita absorção e vai se quedar como um efeito de sal e pimenta acá no papel. Se hablamos de uma tinta metálica com um toner, como por exemplo um amarillo para ser um tono dourado, lo mesmo passa. O papel de alto brilho, que tem um revestimento superficial superior, vai trazer muito mais efeito metalizado e efeito de color metalizada e brilho. Quanto no papel estucado, tipo couché, um pouco inferior, um cartão estucado também, general inferior, e o papel recoberto somente com caulin, também, mira que os pontos não se quedam muito distintos, acá escuros e claros, o que claramente nos mostra a absorção dessa tinta por el papel. Depois com esse tipo, não? De acordo com a medição de brilho, somente para efeito de comparação. Acá tem um problemito. Yeah.
Quando medimos brilho nesse substrato acá que acabamos de ver aplicado, quando medimos o brilho, temos neste papel de alto brilho um valor de 455, enquanto em QT 333, um cartão estucado metade, menos da metade de brilho, e esse papel recoberto com caulin, então não há brilho. É quase que um mate perfeito. Então, o tipo de substrato realmente, de tratamento de substrato, vai cambiar em demasiado o efeito final da tinta. Vale? Acá uma comprovação com os números de medição. Na mesma forma, acá, para no caso do tono dourado que foi criado anteriormente, quando vemos este papel de alto brilho, há um tono fortemente dourado, né? As propriedades de impressão, de printabilidade foram muito buenas de papel, isso por arriba do papel, do substrato. No estocado já empieza a cambiar um pouco, já empieza a ter pontos um pouco mais escuros do que no anterior. O cartão estocado aún mais e este recoberto com caulin, né? Como vimos, totalmente absorvido, ele aglutinante e junto traz pigmentos e se acaba quedando totalmente distinta a aplicação final, o tono final com relação ao que poderia se lograr com papel de mais alta qualidade. Bem, lo mesmo se passa com os filmes, com as películas, pois acá se queda aún mais pronunciado essas diferenças, porque o filme de tinta, em geral, não, mesmo que se aplica por la superfície, que há ou por el reverso do filme, vamos a ter efeitos totalmente diferentes. E nesse caso, a diferença não é diretamente relacionada à absorção da tinta, mas sim do próprio brilho e característica do filme. Pois, se começamos falando acá isto foi aplicado ao reverso, na tinta metalizada, tipo de Ultra Star, um filme de PET, de polietileno tereftalato, um filme de polipropileno orientado, um filme de polietileno e um filme de PVC. Que passa? No PET, que é um filme de mais alto brilho, mais transparência, o brilho da tinta, na medição foi 608, o número é 608 unidades de brilho. Com o OPP, se bajou para 549, 163 para polietileno e 85 para PVC. Ou seja, o efeito de espejo vai se reduzindo em acordo com o tipo de substrato. Um substrato mais brilhante e mais transparente, principalmente, vai ajudar muito mais no brilho final de todo o sistema. Com relação solamente acá, sem toner, não? A película, miras que também um PET puro, o polietileno branco e um polietileno. O que temos acá? Uma redução deste valor de brilho, que é devido principalmente ao tipo de substrato que foi trabalhado. Ok? Bem, uma outra propriedade que temos que levar em conta quando vamos fazer, e agora quando vamos trabalhar com as tintas não coloridas, tintas metálicas coloridas, independente do color que vamos trabalhar, é que vemos claramente, né, que com na mais grande quantidade de toner, mira acá temos 10% de um toner azul, 20%, 30% e 50% desse toner azul, e a quantidade de tinta metálica se permaneceu constante. De acordo com o incremento da quantidade de toner, se aumenta o croma, não, ou a intensidade do color, obviamente, pero também isto traz uma redução do efeito metalizado, do efeito de brilho desta tinta. Então, quando começamos aqui com 10% de toner azul,
tenemos un valor de brillo de 211. Al aumentar a cantidad de toner, de pigmento, de ese pigmento azul, vamos bajando el brillo. Y este brillo es traído por la tinta metalizada, ¿no? Por pigmento metálico. Y entonces, que sea que si tú incrementas el tono, el croma de la tinta, tiene como consecuencia una reducción del brillo. Eso nos hace pensar que, de acuerdo con que necesitamos de efecto, sea color, sea brillo, que necesitamos para nuestro trabajo de impresión, nuestra arte final, va a que tener este balance entre la cantidad toner, pigmento metálico. Además de eso, también extremadamente importante con relación a los toners, como mencioné en el inicio, esos toners pueden ser concentrados de pigmentos que se agregan a la tinta metálica o mismo tintas coloridas que vão se añadir junto a la tinta metálica. Y es muy importante que se trabaje con pigmentos lo más transparentes posibles. Isso dá de salida, pero no es muy común mismo en la industria de impresión, las tintas, los pigmentos inorgánicos. Entonces debe sacarlos de las fórmulas, pero también mismo los pigmentos orgánicos, aquellos que son más opacos, son más mates, que no van a traer un efecto muy interesante. Importante que sean lo más transparente posible. Entonces, cuando va a hacer un desarrollo de una tinta metalizada, si no tienen mucho conocimiento de cuál pigmento utilizar, siempre útil de hablar con su proveedor de pigmento orgánico, que ellos les recomienden los tipos más transparentes posibles. Porque hay también, como hay diferencias de precios, muchas veces, entre los pigmentos más orgánicos, más transparentes de los más opacos. Às vezes as empresas, por uma questão de economia, acabam comprando mais los opacos, e que são mais baratos, e por consequência não vão trazer um color, um efeito metálico, quando vai se mesclar com as tintas metálicas, muito importante. Essa é uma outra informação importante. Bien, señores y señoras, lo que vimos en este episodio hoy fue que la forma de impresión, el cilindro de impresión, sea el anilox de flexografía o el cilindro propiamente de hueco grabado, influencian en demasiado en el efecto metálico. Entonces, tiene sentido probar varias posibilidades o diferentes posibilidades para encontrar el mejor compromiso para el diseño, para la arte final que se va a imprimir. Además del cilindro, ¿no?, por sí, también la elección correcta del equipo de bombeo que va a ayudar a prevenir la reducción del efecto metálico si fue un sistema de bombeo como por membrana que trae mucha espuma a la tinta. También los efectos metálicos que son creados son más seguros de evaluar a los ojos del observador do que por la medición de un equipo, principalmente cuando estamos hablando de diferentes batches, diferentes partes aplicadas durante la producción. Y también como el secado de la tinta ayuda a mejorar o bajar el efecto de la tinta, ¿no? La relación de disolventes y de aglutinante con pigmento, con teor de pigmento. Además de eso, la elección del sustrato es crucial, es fundamental para influir en el resultado final. Cuanto más suave, más homogéneo, menos poroso el sustrato, mejor el efecto de brillo resultante. Los componentes de mezcla, como el toner, también hay que ser evaluados, probados antes de se producir la tinta para que se pueda sacar alguno que
para traer una disminución del brillo de la tinta, del final de la tinta o algo así, ¿no? Además de la propia dispersión de estos pigmentos no estar floculado, estar muy estable. ¿Vale? Para el próximo seminario, que debe ser em dezembro, vamos a tratar mais sobre cartão metalizado e como comparar a tinta e por que essa tinta pode trazer melhores soluções em termos de aspectos de sustentabilidade com relação, por exemplo, a los filmes e cartões metalizados. Então, a ideia de Eckhart é que a cada mês e meio ou 2 meses trazer um novo seminário com diferentes tipos de informações, com atendendo diferentes mercados, porque o mercado de gráficas é muito amplo, não? E para buscar, não, sanar muitas das dúvidas que temos, que os clientes têm no dia a dia de trabalho, de necessidade, né, que se tem. E nos próximos dias, vocês receberão uma cópia desta apresentação, onde estão nossos dados de contato, se necessitam de informações adicionais, se tem alguma dúvida, podem sacar com nós, não? E também que agora vamos, então, não, vou contestar as perguntas que se chegam, se quiserem enviar, para que podamos sacar alguma dúvida e, eventualmente, aquele que não temos tempo, ou que eu não sepa de responder agora, depois, como hicimos na última vez, eu les conteste por um correio, ¿vale? Agradeço porque tenham participado, por unir-se a nosso seminário e que se quedaram com nós até o final. E estou aqui, agora acá aberto para a participação e sacar as dúvidas. Ok? Muitas graças. Bien, acá uma pergunta sobre quanto de aditivo antiespumante se recomenda emplear. Aditivo antiespumante é sempre um pouco crítico, dependendo da situação. Claramente, basicamente, falamos mais em sistemas aquosos, pois depende, pode ser um aditivo antiespumante à base de um silicone, por exemplo, ou à base de um aceite mineral. Em general, para que não tenha nenhum problema, que se trabalhe alrededor de 0,1% ou 0,05%, de começar a añadir, mesclar e depois de um tempo que salga toda essa espumação, se pueda imprimir. Déjame ver. ¿Tienen alguna más?